Eu agradeço a Deus ainda, porque eu tive uma oportunidade de conviver com meu pai ainda um pouquinho nessa reta final dele. Eu acho que Deus me proporcionou Perfeito, um tempo de despedida, né? perfeito. Sofreu um atentado, né? Tentaram tirar a vida dele, porque ele é a grande liderança da direita e é o dono do capital político. Então, ele no final vai dizer como que a eleição de 26 vai ser configurada. Pessoal, deixa mais um vídeo aqui com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, onde nessa entrevista com o Augusto Nunes, ele falou sobre a questão de Bolsonaro, sobre a questão de 2026, sobre diversos assuntos com relação à presidência da República no próximo ano. Então eu quero deixar esse vídeo completo aqui com vocês, mas antes, deixa aquele like, curte, comente, compartilha esse conteúdo e vamos assistir esse vídeo agora. Sofreu um atentado, né? Tentaram tirar a vida dele, teve muita dificuldade nessa relação institucional e agora está sendo, de novo, né, novamente muito perseguido. Mas a gente tem fé, eu acredito na reabilitação. Agora, independente de qualquer coisa, ele é o condutor desse processo, porque ele é a grande liderança da direita e é o dono do capital político. Então, ele no final vai dizer como que a eleição de 26 vai ser configurada. Eu acho que uma coisa que a gente pode ler, realmente, isso a gente pode ler do evento do domingo, é a união da direita. Observe que os governadores de direita, nós tínhamos 7 governadores presentes, depois chegou o 8º já no finalzinho, que foi o governador de Rondônia, que também esteve no ato. O senhor admite a possibilidade de ser candidato a presidente da República e não à reeleição como governador? Não, eu sou candidato à reeleição. O que acontece? A gente tem algumas questões. Primeiro, eu sou um governador de primeiro mandato, né? Tem alguns projetos que são fundamentais para nós, que eu sempre levo em consideração a questão do legado. Então, para mim, construir o Centro Administrativo de São Paulo e revitalizar o centro é legado. Fazer o Túnel Santos Guarujá é legado. Resolver a questão da habitação ou diminuir muito o déficit habitacional com um programa vigoroso, poder atuar nas palafitas de Santos é legado, né? Poder contribuir com a universalização do saneamento, diminuir em 50% a carga orgânica do Tietê, é legado. Poder ver a expansão da mobilidade urbana é legado. E são projetos que vão ser concluídos em 28, 29, 30. A presidência da República é destino. E alguns até depois de 30. E alguns até depois de 30, porque a nossa visão é a visão de Estado. Eu não estou pensando em resultado eleitoral, estou pensando naquilo que vai transformar uma realidade. Então, os trens intercidade, a gente fez o Campinas-São Paulo, nós vamos fazer agora o Sorocaba-São Paulo esse ano, né? O Santos-São Paulo que a gente está projetando e o projeto fica pronto em 27, o São José dos Campos, São Paulo. E aí depois a gente já pode pensar no Sorocaba-Bauru, no Sorocaba-Campinas, no Campinas-Ribeirão Preto. São projetos de longo prazo, então a gente precisa ter continuidade dessa ação de Estado. Então eu acredito muito em legado, acredito muito em Estado. Sou absolutamente leal ao presidente Bolsonaro, que para mim foi um cara que transformou a nossa maneira de enxergar a política. Então eu acredito muito na capacidade de reabilitação do Bolsonaro e a minha aposta é o Bolsonaro. Agora, Bolsonaro é a grande liderança da direita e a gente viu isso na manifestação do domingo. Sim. Ninguém tem a capacidade de mobilizar que ele tem, ninguém consegue reunir tanta gente e as pessoas estavam lá para vê-lo. Ninguém tem o interesse necessariamente de ser protagonista desse processo. Todo mundo quer construir uma alternativa para o Brasil, construir juntos essa alternativa, ter um projeto de país, né, e apresentar, oferecer esse projeto para a população, que é um projeto de prosperidade, um projeto de transformação, um projeto para caminhar na direção correta. E esse grupo vai estar junto. Então, quem aposta muito em fragmentação da direita, acho que está apostando errado, porque esse grupo vai se unir nessa reta final, na reta decisiva, e o grande condutor do processo e a grande liderança desse processo vai ser o presidente Bolsonaro. Segurança. Aqui em São Paulo, como é que o senhor vê o quadro? Estamos avançando? Acho que... O que tem sido feito contra as organizações criminosas aí que agem nacionalmente ou internacionalmente também? Acho que nós temos avançado. Existe um esforço grande do governo e observe, a gente no primeiro ano de mandato procurou fazer uma recuperação dos vencimentos dos profissionais de segurança pública. Recentemente agora a gente regulamentou a polícia penal, que era uma demanda também antiga, uma demanda importante, que a polícia penal é um componente dessa segurança pública, né? E quando a gente regulamenta, a gente desobriga a polícia militar também de fazer de executar determinadas tarefas que estão a cargo da polícia penal.
Depois a gente vem com uma contratação muito grande, muito forte, uma recuperação de efetivos muito forte. A gente autorizou 24 mil vagas, né? Então a gente já incorporou 9 mil homens, eu tenho 5 mil em formação, tem mais 9 mil em concursos autorizados. Ano passado a gente incorporou 4.017 policiais civis, tem mais 3.500 terminando agora processo seletivo que vão entrar em formação. Então a gente está falando de um recrutamento de 7.500 homens na Polícia Civil, é praticamente 30% do efetivo da Polícia Civil a mais. Nós estamos com o menor índice de homicídios de todos os tempos. Roubo de carga caiu 25%, roubo de veículo caiu 20%, roubos e furtos, em geral, menor patamar desde 2001, desde o início da série histórica. Então, os indicadores estão cedendo. A gente vai partir agora para uma linha de equipamento das guardas civis metropolitanas junto aos municípios, financiamento desse equipamento, financiamento dos seus sistemas de monitoramento, até para integrar com o Muralha Paulista, integrar com os nossos copões, né, que vai ser os nossos centros de operação, que vai ser fundamental. Então, investindo muito em tecnologia de reconhecimento facial, identificação de placa, cruzamento de dados, para que a gente possa dispor melhor o efetivo, entender melhor como é que o crime, onde o crime está atuando, porque muitas vezes a relação é mais ou menos essa. Você vai ter 90% dos crimes concentrados em 10% do território. Então, aonde eu tenho que dispor? E qual o problema da criminalidade naquela região? Às vezes o problema da criminalidade é a falta de iluminação pública, então vamos atuar na iluminação pública. Que políticas públicas que são transversais, são complementares, eu tenho que executar para combater a criminalidade naquele ponto específico, né? O tráfico internacional de drogas, e é o grande câncer do Brasil, o grande problema do Brasil, gera muito dinheiro. E eles começam a lavar o dinheiro em transações com aparência lícita. E é aqui que a gente tem que entrar, porque isso também vai destruindo setores que jogam a regra do jogo. Então a gente tem que entrar nesses setores onde o crime organizado está tomando, seja a operação do resíduo sólido, das organizações sociais de saúde, as revendas de carro importado, os postos de combustível, as usinas de etanol. O crime foi se estabelecendo aqui e quando você não o combate, ele vai tomando mais espaço. Ele vai querendo fornecer os serviços de segurança, ele vai achacar as empresas, ele vai dominar territórios e é isso que a gente não pode deixar acontecer. Então quando você começa a cortar esses canais, você vai enfraquecendo o crime, você vai desidratando essas cenas abertas, você vai tornando áreas mais seguras. Centro de São Paulo tem 22 meses seguidos de queda de indicador, uma redução da ordem de 60%. Foram 3 unidades de polícia para lá, então eu tenho a segunda do 7º, eu tenho uma companhia de força tática, eu tenho uma companhia de ROCAM, 400 homens a mais, muitas câmeras, muito monitoramento, então a criminalidade vai cedendo. E tem muito a fazer porque nada disso funciona quando você tem o cidadão perdendo o celular. É uma pessoa que está no táxi e tem o celular roubado, ou o que é pior, o latrocínio, né? Uma pessoa que vai assaltar para roubar um celular, acaba disparando uma arma de fogo e matando uma pessoa, como aconteceu com o Vitor Medrado, que é uma coisa que choca todo mundo. E isso traz uma grande sensação de insegurança. E muitas vezes você vai pesquisar, aquele criminoso é um reincidente, é um cara que fugiu numa saidinha, o atirador da dentista em Osasco, sim, fugiu numa saidinha. O cara que conduzia a moto no assassinato do Vitor Medrado, ele respondia já por tráfico e por roubo. Então por que esses caras estão na rua? A nossa legislação não está sendo capaz de segurar o reincidente, não está sendo capaz de coibir a habitualidade. E isso aborrece o cidadão, e a polícia fica enxugando gelo. O senhor acha que a imprensa convencional noticia isso corretamente? Não. Não, né? Eu acho que o debate é muito contaminado por ideologia, isso não ajuda. A gente lamenta os números de homicídios. A gente tem que entender que 80% dos homicídios estão relacionados à disputa de pontos de venda, pontos de droga. Então, o tráfico de drogas é uma grande chaga, o entorpecente é uma grande chaga. Então, isso não pode ser normalizado. Eu diria que hoje o risco fiscal é um risco importante, mas talvez o risco maior seja o risco do crime organizado. Isso tem que ser combatido. Isso está arruinando famílias, arruinando jovens. Então, a gente tem que combater isso com energia. Punir vigorosamente, ampliar o custo do crime, manter preso, né, membros de facção criminosa. Esses caras não podem ter acesso a determinados benefícios de progressão de pena. Então, o cara é membro de facção criminosa. O cara praticou ato contra agente da segurança pública. O cara é reincidente, né, ele pratica crime com habitualidade. Esse cara não pode ser liberado numa audiência de custódia. Esse cara não pode ter saidinha.
Esse cara não pode progredir de pena, ele tem que cumprir a pena integralmente, porque a gente tem que aumentar o custo do crime e a pessoa tem que perceber que o crime não compensa. Eu vi alguns argumentos no sentido de que, puxa, a anistia vai estimular ações da mesma natureza, né? Então a gente tem que coibir isso, porque senão vai acontecer de novo. Espera aí. Eu acho que todo mundo viu o que aconteceu e está todo mundo vacinado. Agora, a anistia faz parte da história dos movimentos no Brasil. Nós tivemos a anistia na Guerra dos Emboabas, nós tivemos a anistia na Guerra dos Mascates, nós tivemos a anistia na rebelião de Vila Rica, nós tivemos a anistia na insurreição pernambucana, nós tivemos a anistia nas revoltas do período regencial, nós tivemos a anistia no Segundo Império. Prudente de Moraes deu anistia para os revoltosos, né, para aqueles que se amotinaram nos primeiros anos da República. Então, quem teve na Revolução da Armada, na Revolta da Chibata, teve anistia depois. Nós tivemos a anistia para aqueles que estavam na intentona comunista. Nós tivemos a anistia para os revolucionários da Revolução Constitucionalista de 32. Nós tivemos a anistia com JK nas revoltas iniciado o governo, de 55, né, do final de 55. Nós tivemos a anistia em 79. Então, faz parte da história do Brasil. Talvez você não tenha encontrado a anistia na Conjuração Baiana nem Confidência Mineira. Os outros movimentos todos tiveram anistia. Então, é algo que faz parte da história do Brasil. Então, eu entendo que a anistia é um remédio, é uma porta de saída. A gente precisa virar essa página para poder olhar pontos que são fundamentais para o Brasil. Perfeito. São Paulo é um estado que hoje está pagando 3, 4, 5 vezes o que o SUS remunera para as entidades filantrópicas. E a gente tem uma saúde muito calcada na filantropia. Isso tem permitido o aumento de leitos e o aumento pronunciado de procedimentos. São Paulo fazia 700 mil procedimentos por ano, está fazendo 1.200.000 procedimentos eletivos. A gente duplicou a quantidade de cirurgias cardíacas, né? 6.200 leitos abertos no total, então 3.000 na filantropia, mais 3.200 nas unidades do Estado, em 2 anos de mandato. Isso é como se a gente tivesse, mal comparando, aberto 30 hospitais de médio porte. Meu pai ligava todo final de semana, a gente passava muito tempo no telefone comentando a rodada do Brasileiro. Meu pai é um apaixonado por futebol, eu também. Flamenguista. Meu pai era são cristovense. Meu pai foi um cara que terminou o ensino médio adulto. Trabalhou no comércio muito tempo, carregou muita caixa de sapato, muito saco de bola, passava o dia com pão com mortadela. E morreu pouco depois da sua volta do Haiti? Morreu pouco depois que eu saí do Exército. Eu saí do Exército em 2008 e meu pai morreu em 2009. Então, pouco tempo de convívio. Pouco tempo. Eu agradeço a Deus ainda, porque eu tive uma oportunidade de conviver com meu pai ainda um pouquinho nessa reta final dele. Eu acho que Deus me proporcionou perfeito. Um tempo de despedida, né? Perfeito. Se você quiser fazer de 2 a 5 mil, clica no link no primeiro comentário fixado. Lá tem uma aula totalmente gratuita, te ensinando passo a passo de como fazer de 2 a 5 mil reais aqui na internet. Não é pegadinha, não é trollagem, não é aposta, não é investir dinheiro, nada disso. É uma aula totalmente gratuita que vai te ensinar o caminho aqui na internet para você faturar mensalmente de 2 a 5 mil reais. Não é nada complexo, é apenas usando o seu celular ou então o seu computador, você produzir conteúdos aqui na internet de forma simples, conteúdo não que você vai inventar o conteúdo que já existe. Não é nada complexo nem difícil. Você vai pegar conteúdos que já existem, você vai editar e você vai fazer daquele original um original do seu jeito para que você seja monetizado aqui no YouTube e passe a ganhar em dólar todos os meses. Então assista a aula que é totalmente gratuita. Tenho certeza que é um passo a passo muito simples. Você vai aprender, vai aplicar, vai implementar e com certeza vai faturar. Depende da sua dedicação, depende do seu empenho, depende do seu esforço. Então assista a aula que está lá no primeiro comentário fixado. Então, pessoal, tá aí o governador de São Paulo, que é um forte aliado de Jair Bolsonaro. Esse daí, eu acredito que se acontecer, se for o caso de Bolsonaro não disputar em 2026, eu acho que uma das pessoas que o Bolsonaro pode confiar
eu acho, é o governador Tarcísio de Freitas, que se mostrou leal até aqui, né? Porque muitos já deram um pé na bunda dele, muitos já traíram. A exemplo disso é o João Dória, lá naquelas últimas eleições. Precisou do apoio de Bolsonaro. Quando ganhou o governo de São Paulo, simplesmente abandonou o Bolsonaro, deu um pé na bunda e o que era que ele queria fazer? Ser candidato à presidência da República. Vê hoje. Hoje eu acho que não ganha nem mais para vereador. Ao contrário disso, o governador Tarcísio tem se mostrado uma pessoa leal, fiel, até porque o Tarcísio só ganhou a eleição do estado de São Paulo por causa de Bolsonaro. Se fosse Tarcísio sozinho para disputar sem o nome de Bolsonaro, sem a influência, sem o apoio, com certeza, todos nós sabemos, ele não teria ganhado. É por isso que o Tarcísio ele diz que é leal e vai disputar a reeleição no estado. Por quê? Porque ele quer, o Tarcísio, que Bolsonaro seja o candidato a presidente. Mas eu acredito que com essa lealdade de Tarcísio, pode ser que o Jair Bolsonaro indique ele, se Jair Bolsonaro não estiver em condições, indique ele para disputar as eleições à presidência, que eu acho que seria justo. Ah, não, vai indicar um filho. Não, eu não acredito que o filho dele seja uma ótima pessoa, embora seja filho, embora seja de direito, embora um monte de coisa. Não acredito que o Tarcísio, ou aliás, que um dos filhos de Bolsonaro seja o candidato a disputar. Poderia ser o governador de Minas Gerais. O Ronaldo Caiado já está, né, na sua pré-campanha, né, já abriu mão do estado de Goiás e já lançou a sua candidatura. Então ele vai disputar e se chegar ao segundo turno, é claro que a direita vai votar no Caiado. Lógico, para tirar o Lula, qualquer um que vem com o apoio de Bolsonaro no segundo turno, seja no centro-direita, com certeza, não tem jeito, nós vamos votar nele, né? Mas o nome, a primeiro ponto, o nome de primeira mão é Jair Bolsonaro. Caso Bolsonaro não venha, se vir Tarcísio, Michele Bolsonaro, se vir Romeu Zema, se vir Caiado, Ratinho Júnior, que é um ótimo governador também no Paraná, se vir algum desses aí, com certeza a direita vai votar em peso nesses candidatos para tirar esse desgoverno que aí está. Então tá aí os nomes, tá aí um bom governador no estado de São Paulo, que eu tenho certeza que ele vai disputar a reeleição e com certeza ele ganha na sua reeleição. Estava vendo aí umas pesquisas da Folha de São Paulo, a Folha de São Paulo é tendenciosa, já está dizendo que o Tarcísio já está aumentando, segundo a pesquisa, né? Segundo aquelas pesquisas tendenciosas, Globo, Folha de São Paulo, a gente já sabe como é que é, mas segundo aquela pesquisa, está dizendo que a rejeição de Tarcísio está crescendo em São Paulo. É lamentável, né? Mas fazer o quê? Daqui para lá eles vão inventar pesquisa de todo jeito para tirar a credibilidade dele, para colocar talvez o Geraldo Alckmin, que eu já vi que o Geraldo Alckmin está já no nome para disputar o governo de São Paulo. O Geraldo Alckmin, a gente já sabe, é uma esquerda radical e ele já mostrou que ele voltou para a cena do crime junto com o Lula. Ele mesmo disse, Lula voltou e ele voltou junto, conivente com os mesmos erros do Lula. Mas eu acredito na pessoa do Tarcísio para disputar as eleições de São Paulo e com certeza ganhar. Então, se não for São Paulo, a presidência da República e com certeza com o apoio de Bolsonaro e de todos os patriotas brasileiros, ele ganha essas eleições. Então, se você gostou desse vídeo, deixa aquele like, curte, comente, compartilha. Até o próximo vídeo. Clica no link e assista a aula que é totalmente gratuita. Está lá no primeiro comentário fixado. Até o próximo vídeo.